Continuando a aulinha de ciências e no mundo da tecnologia, página 34, uso de sonar. Como no fundo do mar é difícil enxergar e a luz não aumenta consideravelmente a visibilidade, os engenheiros começaram a usar o som por meio de sonares. O sonar ele é um dispositivo usado em embarcações, o qual emite ondas sonoras debaixo da água para detectar e localizar a posição de objetos submersos. As ondas sonoras utilizadas no sonar são chamadas de ultrassons, pois têm uma frequência maior do que a que é audível pelos seres humanos. Então tá aqui na imagem, ó, as ondas sonoras. O sonar envia ondas sonoras inaudíveis em frequências que não podem ser escutadas pelos seres humanos. Então é uma frequência bem maior, que caminham pela água e formam ecos quando encontram barreiras, os quais são lidos pelo mesmo aparelho. De acordo com a profundidade e a frequência do eco, o aparelho consegue mapear o fundo do mar, cardumes, etc., por meio de uma imagem mostrada com um visor. Como o som se espalha no ambiente? Na situação do barquinho, as ondas se propagam na água. E no experimento que você fez, você sabe? Zeca conhece várias formas de demonstrar a propagação do som. Vamos ver algumas dicas? Siga os passos descritos na página seguinte. Coloque a mão sobre a sua traqueia enquanto você fala. Perceba o som produzido pela vibração de suas pregas vocais. Apoie uma régua de 30 centímetros sobre o tampo da sua carteira. Faça vibrar a extremidade livre da régua. Perceba o som produzido. Encoste sua orelha na extremidade de uma superfície sólida, com uma da sua carteira escolar. Feche os olhos e peça a alguém que bata com o dedo na outra extremidade da mesa. Perceba o som produzido pela vibração. Número 1. Em todas essas atividades foi utilizado um determinado meio para que o som fosse produzido e se espalhasse, ou seja, se propagasse. Discuta com os colegas e o professor qual foi o meio usado em cada uma para que a vibração fosse sentida e registre sua conclusão a seguir. Então, na primeira situação aí, vocês vão perceber que o meio utilizado foi a mão. E a segunda, o ar. E na terceira, foi a carteira escolar. Então, o som, ele pode ser propagado por diferentes meios. Através da água, do ar e do meio sólido. Então, da água, como que é a emissão do som de uma baleia. Do ar, como exemplo, nós temos aí no caso da régua, que vocês fizeram aí atividade. Ou no meio sólido, que é no caso da superfície da carteira escolar. Além das situações acima, dê exemplo do som propagado pela água, pelo ar e pelo meio sólido. Olha só, pelo ar, nós temos aí os sonares, que nós acabamos de aprender, e temos também os radares, que é através da água. Pelo ar, nós temos o motor do avião e a hélice do helicóptero. E pelo meio sólido, nós temos também quando a gente bate numa porta ou a pulsação do coração. Número 3. Reveja a cena das páginas 28 e 29. Os sons emitidos na rua em que Zeca está andando e se propagam pelos quais meios? Olha só, lá na página 28 e 29, nós temos o latido de um cachorro. O latido do cachorro ele é propagado pelo ar. Temos também a música. Lá do rádio, também é propagado pelo ar. E pelo meio sólido, nós temos a britadeira, que está furando lá aquele chão. Então, todo o som que é transmitido vem de uma fonte sonora, ou seja, de um objeto responsável pela vibração e pela produção do som. Veja um exemplo. O rádio aqui está ligado, ele é uma fonte sonora, ele é um objeto que produz ondas sonoras que se propagam até chegar na orelha das pessoas, né? Então, os instrumentos musicais, eles são fontes sonoras. Ao tocar um violão, as cordas, elas vibram, por isso que elas produzem som. Que outras fontes sonoras você conhece? Desenhe pelo menos duas delas. Então, vocês vão desenhar aí 2 fontes sonoras que vocês conhecem. Número 5. Agora vamos aplicar o seu conhecimento. Olhe ao redor e cite fontes sonoras que você consegue observar. Então, aí, à sua volta, o que você consegue observar que é fonte sonora?
Lembrando que o que é a fonte sonora? Fonte sonora é tudo aquilo que transmite som, né? Tudo que transmite uma fonte sonora, que tem vibração, que produz um som. E por falar nisso, adição aguçada. Você já aprendeu como o som é percebido por nós e agora acabou de aprender como ele é emitido e transmitido no meio. Você sabe como as pessoas com deficiência visual, as pessoas que são cegas, escutam o mundo? Pesquisas recentes mostram que os cegos conseguem distinguir e interpretar frequências sonoras, vibrações das ondas de som, com mais facilidade devido à plasticidade cerebral, que se refere às reorganizações cerebrais de acordo com as limitações do ser humano. Dessa forma, as pessoas cegas elas acabam utilizando a audição para perceber pessoas se aproximando, objetos sendo movidos e a aproximação de obstáculos. Acho que há um grupo de pessoas logo à frente. Então ele percebeu ali por quê? Porque as pessoas estão conversando. Então ele escutou o som da conversa. Número 1. Sabendo que as pessoas cegas são sensíveis às ondas sonoras, volte à página de abertura dessa unidade e observe a cena novamente. O excesso de ruído na rua pode fazer com que o Zeca cometa erros de localização e de movimento? O que vocês acham? Que o excesso de movimento pode atrapalhar o Zeca a escutar aí os sons e pode provocar algum acidente com ele? Ele pode ser atropelado, ou ele pode se cair, O que pode acontecer? Ele pode confundir os sons. Número 2. Cite algumas formas de facilitar a locomoção de pessoas cegas pelas ruas da cidade. Como é que vocês acham que tem que ser as calçadas? Elas têm que ser lisas, elas têm que ter placas de braille, tem que ter pisos táteis. Como é que tem que ter? O que pode facilitar a locomoção das pessoas que são portadoras aí de deficiência visual?